Objetivo na prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz, vamos lá? Dica de hoje é de número 49, está dentro da Lei Complementar 123 de 2006. Benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte em licitações. Bom, benefício número 2, tá? Direito de preferência à contratação e empate ficto. Você conhece os tratamentos favorecidos da Lei Complementar 123 de 2006? Não? Então vamos lá, tá? Esse é o benefício número 2. Depois você volta, se você chegou aqui agora, e assiste o benefício número 1, que foi a dica anterior, tá? Não esqueça também de assistir a dica 47, que ela é uma introdução, trazendo esses benefícios para a Lei 14.133. Além disso, eu pergunto, já se inscreveu aqui no canal? Então se inscreva, ativa o sininho para saber toda vez que for liberada uma nova aula, tá? E deixe seu comentário, tá? Peça uma aula específica que nós estamos atendendo. Não deixe também de seguir as nossas redes sociais lá no Instagram, tá? Siga que lá também tem conteúdo especial preparado para os senhores diferenciados. Então vamos lá. Bom, a Lei Complementar 123 de 2006, tá? Ela instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Tá? Então lá elas trazem várias regras para o tratamento diferenciado e favorecido a essas categorias de sociedade empresária. Regime tributário, cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias, acesso a crédito, e tem um capítulo especial sobre acesso ao mercado, tá? E aí você vai ter várias diferenças entre ME e EPP. A principal para fins de licitação é o limite de faturamento anual. A ME até 360 mil ao ano e a EPP até 4,8 milhões ao ano, tá? Então, o Estatuto da Lei Complementar 123 de 2006, ele vai trazer várias medidas e vantagens para auxiliar essas sociedades empresárias a crescer, se desenvolver, gerar renda, gerar emprego, desenvolver a economia do país, até que ela não precise mais desse apoio, que é quando ela perde esse enquadramento, tá? Então, para fins de licitação, acompanhar o enquadramento, o limite de faturamento, é muito importante, tá? Vamos lá entrar no nosso objetivo específico. Nessa aula, nós vamos ver um segundo benefício, muito importante, que parece simples, mas tem uma série de nuances que precisam ser observadas, tá? Vamos lá. Preferência de contratação em caso de empate de propostas, tá? Prevista no artigo 44 e no artigo 45 da Lei Complementar 123 de 2006. O que é isso? A lei vai prever, no parágrafo 1º do artigo 44, uma hipótese aonde a microempresa e empresa de pequeno porte, ela tem preferência de contratação. Ou seja, em caso de empate, tá, serão chamados na frente da empresa de grande porte que tiver de repente vencido ali com a melhor proposta, mas bem classificada, para que ela tenha uma oportunidade, uma preferência na contratação, tá? Então é como se desse um chega para lá na grande empresa e fala, olha, aqui não, está em empate. Em caso de empate, ME e EPP, observada a ordem de classificação, já vou adiantando, tem preferência para contratar. E aí como é que vai funcionar isso? Vamos ver. Bom, entra aqui o que nós chamamos aqui na doutrina de empate ficto, tá? E aí, esse empate ficto, ele é um dos benefícios da Lei Complementar 123 de 2006 para MEs e EPPs. Esse empate, ele cria um cenário onde nós vamos ter uma ME, uma EPP, com um lance, tá, disputado num valor maior do que um lance dado por uma grande empresa que não tem esse enquadramento. E nesse caso, a ME e EPP, ela vai ganhar uma oportunidade para apresentar uma nova proposta e cobrir aquele menor preço. Vejam que ela não vai ganhar com um preço maior do que o menor lance. Ela tem a chance de disputar, é como se fosse um disputar mais uma vez. Você cobre o preço do primeiro colocado? Se ela cobrir, ela vai ganhar
a preferência na contratação, tá? E como é que nós sabemos quais são as empresas que estão empatadas? O parágrafo 1º do artigo 42 vem e diz assim: aquelas empresas ME e EPP que tiverem com preço igual ou superior à proposta mais bem classificada, até um limite de 10% desse valor, tá? Então, por exemplo, vamos aqui embaixo aqui. 10% das demais modalidades, né? Você tem uma grande empresa que está ganhando com um lance de R$100. E aí, todas as MEs e EPPs que estiverem com um lance ali, segundo, terceiro, quarto, colocado em diante, até R$110, que é 10%, são consideradas empatadas com a proposta mais bem classificada, tá? O parágrafo 2º do artigo 44, ele vai trazer um percentual diferente se a modalidade for pregão. Não fala se é eletrônico ou se é presencial, tá? Então, se for pregão, esse limite fica em 5%. Então, voltando ao nosso exemplo aqui lá embaixo no roxinho. Se a melhor proposta, mais bem classificada, for R$100, 5%, vão estar todas as MEs e EPPs na ordem de classificação até R$105, dentro da faixa de empate, tá ok? Bom, essa faixa de valores aí, 5% no pregão e 10% nas demais modalidades, verifiquem que permanece, né? A Lei Complementar 122 de 2006, ela é totalmente compatível com a 14.133, tá? Se for pregão, 5%. Se for concorrência, 10%. Se for alguma outra das modalidades, né? Como, por exemplo, diálogo competitivo, 10%, tá ok? Não tem diferença de modalidade que não se aplique. Bom, essa faixa de valores é o que a gente chama de empate ficto, tá? E aí, o artigo 44 garante a preferência às MEs e EPPs. Como? Dando a elas a oportunidade de oferecer uma nova proposta que cubra esse valor da proposta mais bem classificada, respeitada a ordem. Bom, primeiro ponto resolvido. Vamos lá, segundo passo, direto ao que interessa. Tem prazo para exercer a preferência? Bom, no pregão, o parágrafo 3º do artigo 45 diz que serão dados 5 minutos para que a ME e EPP, na ordem, decida se ela vai abrir mão ou não do direito de preferência, sob pena de preclusão. E nas demais modalidades, a lei foi silente. Então, o que acontece? Como que o senhor vai resolver? Vai precisar verificar se o seu ente regulamentou a questão, tá? Se não estiver previsto nenhum regulamento, um decreto específico da União, Estado, município, provavelmente isso está regulado caso a caso no edital da sua licitação, tá? Lá na minuta que vai ser aprovada pelo seu jurídico. Então, eu vou trazer 2 exemplos aqui. O Decreto Federal 6.204 de 2007 da União, ele regulamenta isso no artigo 5º, parágrafo 7º. E ele diz que será estabelecido pelo órgão ou pela unidade contratante, ou seja, vai estar lá no edital qual é o momento em que será dado esse direito de se manifestar e o prazo, o tempo que a ME-EPP terá para exercer, declarar que vai exercer esse direito de preferência de cobrir a proposta mais bem classificada. O Estado do Rio de Janeiro, ele também não regulamentou, então nós temos que verificar o edital, tá? Daqui a pouco eu trago a minuta padrão de edital para a gente dar uma olhadinha, tanto no pregão como nas demais modalidades. Bom, próximo tópico fundamental. Qual é o momento de verificação do empate ficto e do exercício do direito de preferência, tá? Bom, o empate ficto, ele é um percentual sobre a proposta mais bem classificada, ponto 1, tá? E aí, numa interpretação literal, nós vamos entender que na 866, a fase de julgamento da proposta, ela ocorre depois da habilitação. Então, a proposta mais bem classificada, ela já está habilitada. No pregão, há a inversão das fases. O que acontece? A proposta mais bem classificada, na fase de julgamento da proposta, não necessariamente ela será habilitada na próxima fase, tá? E aí que começa a divergência. Nesse sentido, sendo inabilitado o menor preço, se for considerado o segundo melhor lance, tá? Tô lá na segunda colocada. Agora em análise, né? E essa segunda colocada agora, ela é a melhor proposta, né? Mais bem classificada, já que a primeira foi inabilitada. E aí haveria uma mudança em termos de valores absolutos da faixa do empate ficto,
5% se for pregão, né? Podendo incluir novas MEs e EPPs que antes estavam fora da faixa calculada em relação ao valor do primeiro colocado, tá? E aí, isso aí como é que fica? A gente tem que, cada vez que inabilitar a primeira colocada, a segunda ou a terceira, vai sendo recalculada essa faixa do empate ficto? É isso? É a proposta mais bem classificada habilitada ou regular? Ou apenas a proposta mais bem classificada lá depois da fase de lance no julgamento da proposta, tá? O mesmo tipo de dúvida surge caso o primeiro colocado venha de repente a desistir, ser inabilitado, tá? Não importa. Como deve proceder o pregoeiro, né? Vai sair reclassificando e classificando toda hora qual é a faixa do empate ficto? Bom, depende, né? Bom, em outras palavras, antes de eu começar a responder essa dúvida aqui, que não é simples, qualquer coisa você volta o vídeo. No pregão, a verificação do empate ficto e da convocação para exercer o direito de preferência vai ocorrer após a fase de lances, no julgamento da proposta, ou após a habilitação, ou seja, considerando proposta regular, tá? Bom, vamos lá, é uma questão polêmica que envolve aqui o nosso tema e bastante interessante. E eu vou trazer duas respostas, porque vai depender da realidade específica do seu ente, União, Estado, município, que você está vivendo, como o seu órgão definiu qual vai ser a interpretação dele, tá? Então, a primeira coisa, você vai procurar como está regulamentada a questão aí no seu órgão, nem que seja nos itens do seu edital, tá? Bom, numa interpretação literal do artigo 44, parágrafo 1º, tá lá. O cálculo de 5% ou de 10% ocorre sob a proposta mais bem classificada. Não fala de habilitada, não fala de exequível, de proposta válida, proposta regular, nada disso, tá? E aí essa interpretação ela gera um processo mais célere que dispensa a análise da habilitação da proposta, não inverte novamente, né, as fases da licitação. A vantagem do pregão foi inverter as fases previstas na 866. Primeiro julga o preço e depois habilita apenas a proposta mais bem classificada, né? Então ele impede esse entendimento que você inverta e perca muito tempo no seu pregão, tá? Nessa linha nós temos o professor Jacobi, temos o decreto federal, que eu citei, 6.204 de 2007, o Estado do Rio de Janeiro, a minuta de edital padrão, também segue essa linha, e eu posso até arriscar que essa é a tendência majoritária dos órgãos, tá? Olhando os editais. É na fase de lances, tá? Assim que terminou a fase de lances no julgamento, é que essa proposta mais bem classificada é que vai ser a referência para calcular, tá? E não a habilitada. Mas nós temos também uma outra teoria também bastante forte. Baseada em quê? Baseada no texto do artigo 45, inciso 1º da Lei Complementar 123. Porque ali está escrito assim, que a mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame. E vencedor do certame é um termo mais amplo que proposta mais bem classificada. O termo vencedora do certame, ele engloba também a habilitação, ou seja, são propostas regulares. Entendem nesse sentido. O Estado de Minas Gerais, através do seu decreto estadual 44.630 de 2007, professor Felipe Anzalone, tá? Nós temos o grande professor Joel de Menezes Niebuhr, tá? E outros blogs específicos vão trazer esse entendimento, como por exemplo a revista Zenit. Além disso, há um julgado aqui e outro ali nesse entendimento de ser propostas regulares, ou seja, considerando a habilitação. Eu trouxe esse do TJ, mas também tem um do TRF, da 5ª região, e vocês vão achar julgamentos para todos os gostos. Então, o importante é que o seu edital já fixe ali qual vai ser a interpretação para não deixar dúvida, tá ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui na prática para você compreender. Estado do Rio de Janeiro, minuta padrão de edital de pregão eletrônico, tá? E aí nós temos aqui, ó, a linha A do item 11.3.2. Após o encerramento da fase de lances, tá? Ou seja, não é após a habilitação, tá? Adotando o primeiro entendimento,
pregão, prazo máximo de 5 minutos para que a microempresa ou a EPP exerça o seu direito sob pena de preclusão. Tá? A linha B vai falar da ordem classificatória. Se essa primeira convocada não exerceu o seu direito, vai chamar as demais dentro da faixa do empate ficto, tá? E a linha C vai falar, inexistindo oferta de lances, existindo equivalência de valores, vai considerar a empresa que colocou primeiro a sua proposta dentro do sistema, ou seja, 2 valores iguais. Quem tiver lançado o valor primeiro vai prevalecer. E por fim, se nenhuma empresa, microempresa ou EPP for conseguir ser contratada nesse critério de desempate, será adjudicada em favor da proposta originalmente vencedora do certame. Veja que o direito de preferência, ele dá uma oportunidade para a MEPP ser contratada sem prejudicar a economicidade da sua licitação, tá? E mais uma coisa que reforça aqui no estado do Rio de Janeiro, que nós vamos fazer isso na fase de lance, não na habilitação. No item 11.4, tá lá, inclusive, a análise da execuibilidade, né, da aceitação da proposta, ela ocorre depois da verificação desse direito de preferência pela ME e pela EPP, tá? Se for uma outra modalidade, eu trouxe aqui o modelo digital de concorrência. E aí o nosso edital também vai dizer aqui, ó, 8.12.i. Após a abertura das propostas de preço, será facultada a ME ou EPP, melhor classificada, a apresentar nova proposta, inferior ao preço que estiver em melhor colocação, tá? E aí tem ali espaço para quem o órgão preencha. O prazo para a apresentação de nova proposta é pode ser algumas horas ou dias, reabrir, retomar a sessão, tá? Os demais itens, eles seguem o mesmo padrão de seguir na ordem remanescente, sendo que aqui não existe o sistema, né? São licitações presenciais, coisa que na 14.133 elas podem ser presenciais ou não. Nós teremos aquela entrada do sistema como critério de desempate para a proposta de mesmo valor. Mas, se for uma licitação presencial, para desempatar a proposta de mesmo valor, entra aqui no 8.12.3 o sorteio, tá? Porque não tem como saber quem apresentou primeiro, já que todas entregaram ali o envelope com suas propostas ao mesmo tempo, tá? Não conseguindo contratar, vai vencer a proposta originalmente mais bem classificada. Bom, para finalizar aqui com chave de ouro, eu pergunto, e a contratação do remanescente deve observar o direito de preferência, tá? Bom, eu passei por um caso desse, nós fizemos uma pesquisa e essa contratação do remanescente que eu estou falando aqui, ela já é lá na fase externa. Você teve a licitação, contratou, o contrato não foi bem executado, foi rescindido. Por exemplo, era um contrato de 12 meses, foi rescindido com 6 meses. Existe no artigo 24, inciso 11 da Lei 866, a possibilidade de você chamar na ordem de colocação, de classificação da sua licitação, o segundo colocado e assim por diante, para contratar nas mesmas condições do primeiro colocado, o saldo remanescente, tá? E aí eu pergunto, vai voltar a considerar empate ficto e reabrir o direito de preferência em relação a essa segunda proposta? Tá? Bom, nós estamos aqui na contratação remanescente. Contratação remanescente é posterior à licitação. Contratação remanescente já é fase externa da licitação. E na fase externa não há esta obrigatoriedade de concessão do direito de preferência, porque a Lei Complementar 123, ela dá o direito de preferência, o empate ficto, na licitação, tá ok? Então, não. Para contratação remanescente, o entendimento doutrinário majoritário é de que não há essa obrigatoriedade de conceder o direito de preferência. Tá ok. E se o licitante vencedor não honra a proposta? E aí a gente entra lá no artigo 64, parágrafo 2º da Lei 866. Ou seja, ele não honra a proposta, não assina o contrato, ou ele assina e não chega a executar. Entra aqui o que a gente costuma chamar de voltar à fase. Tá? E nem todo sistema de licitação vai permitir voltar à fase, porque você já pode ter um contrato assinado, um empenho emitido, tá? Nem sempre vai ser possível voltar de fato dentro do sistema até
a homologação, desfazer a homologação e voltar a puxar na classificação. Mas o artigo 62, parágrafo 2º, ele permite você convocar na ordem de classificação para contratar e não perder a sua habilitação, tá? Nesse caso aqui, como é que fica? É diferente da contratação remanescente, porque você não começou a executar o contrato não foi assinado ou assinou, mas não entregou nada, tá? Não é remanescente, é o objeto inteiro que está pendente. E aqui vai voltar a questão do entendimento do seu ente, se é na fase de lances ou se é na fase de habilitação. Se o que importa é a referência da proposta mais bem classificada ou se é a proposta vencedora do certame. Tá ok? Muito interessante, não é? Bom, essa é a nossa dica. Eu sou a professora Ana Mendes, estou aqui para ensinar aos senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Aprenda com quem faz. Siga o nosso Instagram, se inscreva aqui no nosso canal. Ó, essa dica aqui prática você só acha com quem trabalha direto com isso. Não está escrito em nenhum livro não, tá? Até a próxima e obrigada pela audiência.